espiritual. Falamos sobre o homem natural, depois o homem espiritual. Nós explicamos que o homem espiritual, ele não perdeu a natureza pecaminosa, ele recebeu foi uma natureza nova. Estou falando lento assim para os irmãos entenderem, ok? Quando é que ele recebe a natureza nova? Quando ele nasce de novo. Ele nasce da água e ele nasce do Espírito. Nascer da água, nascer do Espírito é uma referência israelita à criação e à manifestação do Espírito Santo. Quando ele origina tudo das águas, faz tudo. O que o Senhor estava falando para Nicodemos era isso. Nicodemos, aquele que não for transformado pelo Espírito Santo, aquele que o Espírito de Deus não mudar ele, esse não verá o reino de Deus. E é o Espírito Santo quem convence o homem acerca da sua vida pecaminosa. É o Espírito Santo quem leva esse homem de maneira misteriosa a se arrepender dos seus pecados. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o perdoador de todo pecado. Todo pecado é perdoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Há uma explicação real. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e as coisas carnais, claro que naturalmente. Portanto, o homem carnal é fácil de ser discernido. Eu conheço quando alguém está com raiva, você sabe quando alguém está dissimulando, você sabe quando alguém está coçando para rir, você sabe qual é a intenção da pessoa em piscar o olho, você entende a comunicação facial, no olhar, no gesto, no gesticular, no tom da voz, através do sarcasmo. Dá para perceber quando alguém está apaixonado, quando alguém é sincero, quando alguém é interesseiro, quando alguém é, em outras palavras, um charlatão. Por quê? Está escrito na Bíblia que as coisas do homem é dado a discernir pelo homem. O homem consegue discernir as coisas do próprio homem, mas ninguém consegue discernir as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus que prescuta, que sonda e que conhece as profundezas de Deus. Já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo de número 17. Portanto, queridos irmãos, entenda uma coisa, que o homem natural, ele é um homem, sim, feito à imagem e semelhança de Deus. Só que o homem natural, repito, ele não tem absolutamente nada de espiritualidade. Ele não entende de nada de espiritualidade. Por quê? Ora, porque ele é terreno, ele é terráqueo. A mente dele está voltada à matéria, aos códigos físicos desse planeta. Esse homem natural não vai entender nada de perdão, de regeneração, de santificação. Ele não está interessado nisto. Ele não quer saber como foi que Deus fez o universo, onde Adão estava, como é que era o Éden, como é que foi o processo de pecado, o que aconteceu com o homem, com a sua natureza depois do pecado. Um homem natural, escutando isso, para ele isso é balela, isso é loucura. Ele não entende o poder do Espírito Santo, ele não compreende falar em línguas estranhas, ele não tem nenhuma perspectiva das coisas eternas, do céu, da glória, da majestade, de um corpo glorificado, do arrebatamento. O homem natural não tem interesse nessas coisas. O que ele quer é mamon, o que ele quer é a matéria. Ele vive por causa do sistema, e o sistema, está nem aí para a pessoa. O sistema diz que ele tem que ter dinheiro para pagar a conta de água, para pagar a luz, para comer, para dar cheiroso, para se vestir, para ser galã, para ser galardoador das coisas naturais, para conquistar o material. E esse homem natural, ele vive e ele respira batalhando por essas coisas. E há homens naturais
naturais, que também não querem ganhar isso, tem uma vida apenas simplória e que não tem interesse de galgar e nem tem coisas premeditadas para o seu futuro. Mas, tratando-se das coisas espirituais, nada disso lhe interessa, porque a Bíblia diz que o homem natural, quando ouve as coisas do Deus eterno, para ele é loucura. Quem entendeu, diga amém. Mas quando o Espírito Santo transforma alguém, através da pregação do Evangelho, através de uma música, ou através de um gesto de um irmão, ou por meio de uma oração, como diz o autor aos Hebreus, e havendo Deus falar de muitas formas e de várias maneiras, hoje nos fala através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Espírito Santo, quando entra no coração de alguém, essa pessoa, sinceramente, ela se entrega a Deus, recebe de fato o presente de Deus, recebe o maná de Deus, come da palavra, bebe da água do Espírito, tem experiências com Deus. Ei, fala para cá. Tem deles que ao nascer de novo, recebem dádivas de Deus, sabedoria de Deus, dons de Deus, caminho de Deus, a luz de Deus. Deus ilumina a mente dele, Deus usa ele, Deus usa ela. O Senhor até esboça um plano na vida dessa pessoa. O Senhor tem até um propósito, um projeto para essa pessoa. Tem deles que até galgam funções eclesiásticas, tem delas que escalam, e é da vontade de Deus que tenham escaladas espirituais, crescimento espiritual. Isso é o homem espiritual. Porém, o homem natural, ele não pode ser carnal, porque ele já vive segundo as práticas mundanas. Ele anda respirando secularismo. Pastor, o que é o secularismo? Secularismo são os principais eventos que existem dentro de um século. O homem natural é extremamente secularista. Porém, o homem espiritual, quando recebe a natureza de Deus, ei crente, ele tem uma natureza decaída, uma natureza pecaminosa, uma natureza que o inclina para pecar. E estamos vivendo em dias, irmãos, que somos desafiados pela Escritura a crucificarmos este homem natural que existe, está dentro de você. Eu até dei um exemplo aqui, que não é pelo fato de o Espírito Santo estar na minha vida que eu estou isento de pecar. Não, Senhor. O mesmo Deus de paz em breve vai esmagar o diabo debaixo dos teus pés. É com essa natureza pecaminosa aí que vai ser crucificada pela vontade do Espírito Santo. Meu irmão, ser cristão é estar em guerra. Guerra contra o mundo. Por que o mundo, pastor? Porque o mundo inteiro é influenciado pelo Satanás. E o Satanás, tu que não sabe, significa essa palavra Satanás, adversário. Ele é o adversário maior. E tem gente que é adversário do outro, é um tipo de Satanás. Sabe por quê? Porque o sentido de Satanás é ser inimigo, é ser adversário. Pois nós temos o inimigo, e esse inimigo, ele controla, manipula o mundo inteiro. E não é à toa que João, o apóstolo amado, disse que o mundo inteiro jaz do maligno. E quando Tiago escreve às igrejas que estão dispersas, ele dá uma palavra de reprovação para os espirituais. Tiago 4,4 está escrito: adúlteros, não sabeis que a amizade, que o namoro, que o concordar, que o ficar na tua e deixar fluir as coisas do mundo, isto é inimizade contra Deus? Porque o mundo é inimigo de Jesus Cristo. E ninguém pode ter um inimigo inerte. Quem é que vai ser inimigo dessa campainha? Quem é que vai ser inimigo de um chão? Está inerte, não tem vida, está parado.
separado. Sabe por que o mundo tem ódio de Jesus Cristo? Sabe por que o mundo é inimigo de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não está morto. Uma pessoa morta não será odiada, mas uma pessoa viva, que se move, que tem obras, que realiza, que tem vontades, que galga, que avança, que transforma, essa pessoa pode incomodar e pode ser odiada. E o mundo que está influenciado pelo diabo odeia Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E adivinha aí o bônus: quem está em Cristo será reprovado pelo mundo. Não é à toa, crente, que tem gente que diz assim: mulher, deixa de ser abestada, tu anda com uma saia grande dessa daí, tu é cafona, o cabelo grande, saia grande, não bota um batom, não coloca uma maquiagem, criatura só bota uma vassoura para tu avoar. Elas falam assim, sabe por quê? Porque desprezam, desqualificam aquele que um dia foi crucificado. Aleluia! Mas aquele que um dia foi crucificado vai se manifestar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tu que foi criticado, e você que foi apedrejado, se considere bem-aventurado. Mateus capítulo 5, versículo 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos! Em vez de você ficar triste quando alguém diz: Pai Senhor, irmão, olha a irmã passando aí, oh aleluia, paga no prato, feijão na cuia, oh bode rei terrando no meio da rua, bode rei. Quando começar a te criticar, Jesus é quem está dizendo: alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Quem foi que disse que você é melhor do que Elias? Quem foi que falou que você é melhor do que Jeremias? Ou de que Débora? Ou de que Ana, que até foi chamada de beberrona? Aleluia! Alegrai-vos, porque Jesus está na vossa vida. Oh, aleluia! Somente alguém espiritual pode praticar as obras carnais. Por quê? Porque o mundano vive no mundo. O mundano fuma, o mundano bebe, cheira cocaína, fuma crack, o mundano se deita com outro homem, com um animal, com um cavalo, com um jumento, com mulher. O mundano é o mundano, irmão. Quebra os tabus. É, irmão. O mundano chama o pecado para sua cama e está tudo bem. O mundano, ele não tem limites, porque ele é mundano, ele é desse mundo. Mas o cristão que recebeu a nova natureza, foi perdoado todos os seus pecados, ele tem duas naturezas. Quantas naturezas ele tem? A natureza, diga assim, espiritual. Diga assim, a natureza espiritual. E qual é a outra, hein? Eu esqueci. A natureza carnal. A bicha é. E nós estamos vivendo dias. É agora. Eita, meu Deus do céu. Será que tu vai gostar de mim depois desse sermão? Nós estamos vivendo dias onde o estilo de vida de muitos cristãos protestantes está muito, mas muito parecido com o estilo de vida de pessoas mundanas e que gostam do secularismo. Deixa eu cair a ficha aí. Como pastor? Crente espiritual que nasceu de novo. Levanta a mão aí e dá testemunho. Dá testemunho aí que tu nasceu de novo. Mas tem cristãos, irmãos, que vivem como o mundano vive, com os hábitos do mundano, comportamentos de mundano, linguagem de mundano, eita, vestimenta de mundano, aparência de mundano, preferências e escolhas mundanas, absorve com muita naturalidade
segue a moda mundana. Mas até um pouco tempo atrás, viu, crente? Até um pouco tempo atrás, a vida de um crente, de um cristão genuíno, era pautada na consagração, era firmada na santificação. Há pouco tempo atrás, a vida de um cristão era totalmente avalizada na oração, na revelação. Aleluia! Mas nós estamos vivendo um momento de facilitação. A sociedade está facilitando tudo, e a problemática toda está no meio da família. Preste atenção. O processo educativo dentro de casa é quem forma o cidadão com a sua moralidade. Olha, escute o que eu vou dizer. Escute só. Tem gente que não conhece Jesus, não está interessado na Bíblia, não está interessado no céu. Se falar das coisas sagradas de Sansão, de Dalila, ele não creio não. Porém, não fala palavrão, não adultera, compra e paga, respeita o mais velho, dá lugar para o idoso, é generoso para com as mulheres, não anda com chocarrice no meio dos homens, moças e mulheres que não tem nada de espiritualidade, não anda com gaiatice, não tem coragem de provocar sensualidade em outra pessoa, não anda se requebrando, não anda bebendo, não anda se drogando, e não tem nada de espiritualidade. E tem deles e delas que faz é gosto estar perto, faz é bem estar perto. Tem pessoas totalmente naturais que perderão a vida eterna, mas são pessoas de bem, pessoas legítimas, pessoas boas, pessoas que merecem a nossa oração para que o Espírito Santo transforme a vida delas. Pessoas que não têm nada de Bíblia, mas que são exemplos a seguir. Quem entendeu? São naturais. Então, preste atenção, comportamento não está relacionado de maneira direta com a fé e com a espiritualidade. Porque tem gente que não tem nada de espiritualidade, mas é comportado, é exemplar e é respeitador. Até mesmo no mundo esportivo. Já paraste para pensar que se um lutador de MMA, que de alto impacto, de grande violência, de alta performance, ele não se atreve de dizer um palavrão contra o seu adversário. Não é porque ele vai ser penalizado, não. É porque quando ele entra na academia, a primeira coisa que é ensinado é que ele tem que respeitar o seu adversário. Aleluia! Quem está entendendo, que está se ouvindo? Porém, essa família de pessoas que são constituídas pelo que a Bíblia diz, como homem natural, ele tem uma natureza que não vai cobrar os seus pecados. Mas nós estamos falando de cristãos que nasceram de novo. E entenda uma coisa, que as obras da carne, como pecado, elas só resultam, só saem, só fluem da nossa natureza. Olha para cá. Eu vi o pastor João Gonçalves falando que a nossa vida é igual à vida de um rádio. E tem um botão AM e você pode mudar ele para o FM. Se você der lugar ao Espírito Santo, por exemplo, você joga o botãozinho para FM e crucifica a AM. Se você quiser agradar a Deus, você crucifica a sua carne. E você agrada a Jesus. Sim ou não, irmão? Sim. Quando alguém agrada a Deus, que é ofendido ou ofendida, adivinha quem é que fica rangendo lá dentro de si? A natureza velha. Quando você é ofendida, quando mexe com teu orgulho, que a gente tenta esconder o orgulho, mas o bicho é danado, ele fica exposto, ele está na cruz pendurado, ele tem força para arrancar os pregos. E quando alguém mexe com o teu sentimento, aí, olha para cá, o homem velho, a natureza velha diz: me solta,
Me solta. Ó, bicho velho, tu tem sorte? Tu tem sorte que se eu não tivesse crucificado, eu te pegava agora e te rasgava todinho. Se eu não tivesse aqui pregado na cruz, me solta, Espírito Santo, aí vai ver o que acontece. Me solta. Tem gente que diz isso. Se eu não fosse crente, esse filho da besta ia ver o que é que ia acontecer com ele. Eu empurrava meus dedos tudo dentro da boca dele, só no pet. Se eu não fosse crente, eu já ia me alinhar aqui nos cabelos dessa bicha, essa cangaia, ia ver aqui o que era bom para tosse, ela saía toda babada, que ia morder ela. Perdi a minha chapa, eu queria nem saber, mas eu morria. Sabe por que isso não acontece? Porque a sua natureza está crucificada, mas ela está viva. Está viva ou não está, irmão? Eu conheci uma irmã que um doido parou na frente do carro dela, e aí ele deu umas 4 pancadas na frente do carro dela que amassou. Essa irmã desceu, glória a Jesus, pegou o doido pelos cabelos, deu 6 lapadas que se criasse o doido. O braço desse tamanho assim, a mulher que estava quase do da cabeça. Pá! Pá! E o doido, pá! Pá! Aí eu sempre é crente, de graça recebeste, de graça darás. Essa estava viva, viu, irmão? Vivia da Silva Sauro, mas é espiritual. Sim ou não? É espiritual. Meu irmão. A natureza pecaminosa, elas são pecados que se referem à nossa natureza mal. E é possível que você cometa erros nessas áreas que o apóstolo Paulo identifica como carnais. Mas não são só essas áreas que são carnais, não, tem outras, viu? Isso significa que você pode cair em qualquer uma dessas falhas que o apóstolo Paulo diz. Eu posso cair numa falha dessa. Mas a Escritura se revela como um espelho, como água que vai nos lavar. Você pega a bacia com água, aí quando você olha para a bacia de bronze com água dentro, a primeira coisa que você vê espelhando é seu rosto. E a Escritura vai revelar que tipo de obra carnal está na minha vida, que tem que ser poldada, que tem que ser cortada. Às vezes o galho é duro, mas a gente insiste. Corta. A palavra revela, e isso acontece comigo. Mas eu fico olhando, deixa eu ver onde é que eu estou falando aqui. Ixi, eu caí nessa quinta palavra. Meu Jesus, eu pequei nessa aqui também. Jesus, vai para e agora? Como é que eu faço? Aí eu me ajoelho, Jesus, eu sou tão fraco nessa área, Senhor. Senhor, me ajude nela. Adivinha onde é que o cão vai te tentar? Adivinha aí, irmão. Tem gente que é tentado na área fraca. E tem homem, irmão, que não pode ver uma mulher. Tem homem que não pode ver uma mulher. E ele fica lá, segura Jesus. É assim. Mas tem homem que pode passar a mulher que for, ele é mais resistente ali. Mas se cair uma moeda no chão, ele está pronto para vender até a mãe. Que a fraqueza dele é lá no dinheiro. Tem outros que a fraqueza é no Billy Night. Quando vai passando ali perto da lagoa, você não chega no limão, chega as glândulas salivais. Eu fui lá, água na boca. Tem outros que a fraqueza é o fulano toma um canequinho de café aqui, aí bebe café. Até o cheiro do plástico. Bebe um monte, né? Bebe um monte. No Horizonte tem esse também. Tem gente, irmão, que escuta uma música das antigas. Eita, eu me lembrei daqui que eu entrei naquela porta assim, e mergulhou na Santa Sé. Do Satanás dos infernos. O pecado, irmãos, está dentro de nós. Só que esse homem velho, essa mulher velha tem que ser aprisionada. E
que ele vai ser enfraquecido, sabe quando? Quando você anda na lei do Espírito. Aleluia! E o apóstolo Paulo está falando que de pessoas, aliás, de pessoas que são dominadas como cristãos, que praticam obras da carne, que pecam deliberadamente e que pecam e não vem nenhum problema. Está na igreja e não vem nenhum problema em praticar o pecado. Por exemplo, é um cara que é casado, mas tem namorada escondida, ou a mulher que é casada e está como um gavião de olho no príncipe da outra irmã, aí, meu Deus do céu, e flerta, e manda mensagem. Mas essa pessoa, preste atenção, essa pessoa vem para a igreja, canta na igreja, chora quando escuta a pregação, porque essa pessoa é espiritual, não deixou de ser espiritual não, ok? Essa pessoa, ela se emociona, chora, tem até dons, faz. Tem gente que tem dom para tocar, tem gente que tem dom para cantar, tem gente que tem dom espiritual, tem gente que tem dom ministerial, tem gente que até pega esse microfone aqui, prega que é uma beleza, mas cheio de pecado nos coros. Porque os dons, a espiritualidade, as dádivas, o Senhor dá, não é para o elemento não é para a pessoa não, é para a edificação da igreja. Então eu tenho que zelar por aquilo que o Senhor me deu. Tem gente que está em pecado, mas colabora, está em pecado e oferta, está em pecado e dizima, está em pecado e tem coragem de beber do cálice do Senhor e comer do pão. Essa pessoa está fazendo as coisas corretas, que são as coisas pertinentes a quem nasceu de novo, porém essa pessoa está vivendo sem sentir nenhuma cócegas com seu pecado, que lhe reprova diante de Deus, a tal ponto do apóstolo Paulo dizer que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. A coisa é séria. Por que, pastor? Porque a natureza pecaminosa de vez em quando desce da cruz. E a tua obrigação, qual é, pastor? É arbitrar a favor das coisas do Espírito. Vencer o diabo, preste atenção, olha para cá. Dá para vencer o cão. Como, pastor? Resistindo ele na fé. Não vai querer vencer o cão com sabedoria, com magia, com roupa, com dinheiro, com influência, que você não vai vencer Satanás assim não, desafiando ele. O cão ali é o rei bandeira, eu tô nele aqui, chinela havaiana. Cuidado, porque o leão é predador. O leão, ele é caçador. Só tem um jeito bíblico de vencer Satanás, de vencer os demônios, de vencer as batalhas espirituais de alto escalão. Qual é, pastor? Resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Mas a tua natureza não é com resistência de fé não, porque a tua natureza é o teu inimigo que vai para onde tu vai. Você consegue se livrar da sombra? Você consegue se livrar da sua sombra? Pois a sua natureza é igual a ela. Quando você vai, ela vai. Tem gente que guarda a ira no coração. Guarda o quê? Diz aí para a pessoa bem baixinho: não guarde ira no seu coração. É muito comum das mulheres dizer isso aqui: olha, essa palavra que você disse comigo, eu vou guardar aqui. Olha, eu vou guardar aqui. Vai guardar, viu? Tem gente que diz isso. Já ouviu de gente falar isso? Já ouviu? De gente que tomou um prejuízo financeiro e guardou aquele prejuízo aqui no coração. Já viu de gente que levou um bufete, foi traído, foi jogado para trás e a pessoa guardou? Peraí, que ainda vai ter virada, viu? Já sabe desse tipo de gente que se martiriza, que se fere, porque sinceramente, se a pessoa fez um mal para você, se a pessoa fez uma covardia com você, e se você não perdoou,
Sabe quem está te ferindo? Não é essa pessoa que há 5 anos atrás te maltratou, não. Quem te fere todo dia é você se lembrando de um pecado que você está arrastando há 5 anos atrás. Mas vem para a igreja, canta, fala língua estranha, prega, tem atividades eclesiásticas, mas o coração cheio de rancor, e a pessoa se esquece que Jesus é a luz do mundo e que brilha e que vê o estado do nosso coração. Jesus vê o nosso coração. E o Senhor tem misericórdia de nós. É o Senhor querendo abençoar a criatura, uma criatura cheia de óleo. É o Senhor querendo abrir as portas. Se abrir as portas para ele, que é assim, escute só. Tem gente que é assim, se abrir as portas para meu ganhar dinheiro, e aquela praga. Tem gente, irmão, que é assim, ó, é tal obcecado, desgraçado, ai, vi como eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá, eu vou dar uma coisa assim, a praga vai bater no sétimo dos infernos da frente, se tiver o oitavo, vai pro oitavo, tem gente que empurrando assim, a bicha aqui anda assim também, aí no luxo, um dia atropelou o meu cachorrinho, peraí, praga, se eu pudesse jogar uma praga aqui para tu ficar aleijada, praga do meu ódio, diabo do meu. Sabia que tem gente assim? Você sabia que tem gente que está morto feliz? Aí quando chega a outra pessoa que machucou ela, não sei quantos anos atrás, a pessoa só falta ter mal-estar. Isso sai. Você acha que isso agrada a Deus? Diga para ele, isso agrada a Deus? As obras da carne conduzem qualquer pessoa à morte. As obras que nós praticamos. Tem gente que pode ver uma Bíblia, opa, isso aqui é Bíblia. Uma sandália, eu vou ficar dentro do pé. A Cinderela é pronto. Ih, rapaz, uma gravata aqui, ó. Achei R$10, acharam que é roubado, não é perdido. Tem gente, hoje em dia, irmão, não pode mais perder Bíblia dentro de igreja, não. Não pode perder mais chave, harpa, R$100. Ninguém pode perder mais R$100, não. Entendeu? Nas igrejas por aí, não pode mais não. Aqui pode, irmão? Não, também não. Por quê? Porque infelizmente tem gente, irmãos, de todo jeito no meio da multidão. Tem ou não tem? Quer ver como tem gente de todo meio? No nosso meio tem pessoas que têm cistos. Precisa dizer que está uma pessoa que tem um cisto. No meio da multidão tem gente de todo jeito. E tem pessoas que vivem praticando a obra da carne. Ei, crente, se tu anda praticando a obra da carne, para. Por favor, melhor para você. Porque a Escritura diz em Romanos capítulo 8, versículo 13, que quem pratica a obra da carne tem todas as credenciais para morrer. Morrer fisicamente e morrer espiritualmente. Romanos 8,13 está escrito aqui, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo e vivereis. Tem gente que anda do lado do pé, namorando com o homem da outra. Um dia essa tua capa pode cair e a outra mulher pode te pegar no fraga e pior, com a tesoura na mão. Fala assim, tanto. Da mesma maneira o homem, a pessoa tão, pastor, tem uns crentes tão carnal, eu já escutei isso aqui, no final do ano, pastor, a cara de pode me perguntar, uma champanhe assim com 5% só de álcool, pastor? 5% é, o ruim é que se no teu copo for 5% todinho. Aí quem bebe perde produtividade, quem bebe acha legal ficar tonto, fica mais corajoso. Quem bebe fica mais lento, fica mais gaiado, fica mais acanalhado. Quem bebe tem vontade de beber de novo, a sua vida vai ser destruída lá na frente. Quem peca faz do mesmo jeito. Então, as obras da
carne vão te levar para a morte. Vão. E as obras da carne podem matar um conjunto todo, se não for arrancar o pecado do conjunto. Se tiver alguém aqui com obras da carne no meio de um conjunto, estraga o conjunto, e em vez de ser conjunto, é um cão junto. Porque as obras da carne podem até destruir uma igreja. Eu conheci igrejas aí que eram uma beleza, congregações que eram uma beleza, mas por causa do pecado a congregação fechou as portas. E a Bíblia fala de uma igreja que estava completamente morta por causa das obras da carne. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja o Senhor se revela e diz ao anjo que está em Sardes: escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tu tem nome de quem está vivo, mas diante de mim você está morto. A igreja de Sardes tinha nome de igreja, mas para Jesus ela estava morta. Por que, pastor? Porque era uma igreja idólatra, porque os cristãos dessa igreja eram pecadores, eram mundanos, eram levianos. Ela não crescia, ela estava estabelecida em riqueza, tinha nome de igreja, mas para Jesus estava morto. Tem gente, irmãos, que tem nome de crente, engana até o pastor, tem gente que engana até o profeta, irmãos. Sabia? Olha, se o profeta Samuel, que Deus ouvia a oração dele, que o Senhor era com ele, se enganou com Eliabe, tem gente, irmão, que é cheio de queijo. É o pregador cheio do Espírito Santo, é a profeta cheia do Espírito Santo pregando, aí o carnal rei pecador, ele começa a chorar, querendo dar uma fingida ali. Aí o profeta é carnal também, o profeta não se liga, não quer fazer a vontade de Deus, aí vem ele lá. Olha, estranho. Aí o profeta vai lá. Eis que te digo o quê, rapaz? Tem gente que é malandro espiritual, irmão. Desculpa a expressão, pelo amor de Deus. A Bíblia fala de cães. Quem são esses cães? Lá de Filipenses, lá do Apocalipse. São pastores, são líderes. Judas os chama de cães. Judas os chama de nuvens sem águas, de estrelas errantes. Tem habilidade, canta bem, fala que é uma beleza, convence as pessoas. Tu jura que é um homem de Deus, tu jura que é uma mulher de Deus, sabe profetizar, mas não é de Deus, porque as obras dessa pessoa se revelam como obras carnais. E não sei se você está aguentando mais não, né? Vou parar agora. A Escritura nos orienta a reprovar as obras da carne. Diga bem alto: a Escritura, cor de carne, cor de crente. A Escritura orienta a reprovar as obras carnais. Onde é que está isso, pastor? Efésios capítulo 5, versículo 11. Está escrito assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Não comungueis com as obras da carne, antes condenai-as e reprovai-as. Ou seja, nós estamos aqui pregando, reprovando, condenando o que a Escritura diz. Fica com raiva do pastor não, que tu não vai entrar no céu pecando, tu não vai entrar no céu bebendo, tu não vai entrar no céu fornicando, tu não vai entrar no céu fazendo essa vergonhice, tu não vai entrar no céu como tem descrente que não tem coragem de fazer o que tu faz. Eu não estou dizendo não, quem está dizendo é Jesus, que tais pessoas não herdarão o reino dos céus. E dói, irmão, porque a perca é grande. Dói demais. Quem recebe essa palavra?
próximo culto nós vamos dar continuidade.